nós vamos discutir um tema ligado corrupção e direitos humanos, e correlacionar esses dois temas aí. E entender aonde há um toque, uma pedra de toque. Todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, tem visto através de noticiário, através de redes sociais, enfim, contatos com essa questão que está aí no panorama nacional, que é a questão da corrupção, e querendo se posicionar sobre esse tema. E esse tema tem tido vários e vários desdobramentos na órbita política, e um desdobramento que eu acho muito ruim. E é por isso que hoje eu estou aqui para conversar com os senhores, desdobramentos que, inclusive, a gente vê que, por exemplo, eu tenho visto muito, e talvez alguns dos senhores também tenham visto, pela intervenção, por exemplo, pela intervenção constitucional dos militares. Isso eu nunca vi um golpe de Estado ser intervenção constitucional. E é um absurdo. Nós levamos 25 anos para nos libertar de uma ditadura militar, de 64 a 85, 21 anos, desculpe, e de repente a gente está voltando com esse tema, que é um tema que já deveria, pelo amadurecimento, pela difusão de informação, a gente sequer tocar. Tamanho foram e são as consequências que a ditadura militar teve no nosso país. Consequências de natureza política, natureza econômica, natureza pessoal. Se existe hoje, por exemplo, uma imensa pobreza neste país, essa imensa pobreza se deve ao regime militar. Se existe por quê? A partir da política do milagre econômico, da concentração de renda, se produziu um exército de miseráveis. Se o ensino brasileiro é tão ruim, essa autoria se deve ao acordo MEC-USAID. Mas ao longo, que transformou toda a educação brasileira, que era baseada no sistema europeu de humanidade, num estudo tecnicista. Não se atingiu nem o que os Estados Unidos se propõem a fazer, e muito menos se tem o que se tinha naquele período. Os mais velhos aqui, eu me encontro entre eles, talvez, você também, Antônio Everton, se lembra que a escola pública nos anos 60, 50, eu fiz escola pública nos anos 60, era um privilégio você fazer um exame para entrar na escola pública, as pessoas mais velhas sabem disso, e a escola pública tinha uma qualidade de ensino muito superior ao que se tem hoje em dia. Hoje em dia, cair na escola pública, com certeza absoluta, no ensino fundamental, é um passaporte para você ter uma carreira profissional um pouco mais dificultada. O acesso a uma boa universidade se dificulta um pouco em relação a isso. Quem mora na periferia ou quem conhece a periferia sabe que você tem aquele regime de progressão continuada, que é um desastre. Estatística, governo trabalha com estatística, então nós aprovamos X candidatos, X estudantes por ano. E qual a qualidade desses estudantes? Tudo isso é fruto da ditadura. Então, clamar hoje em dia por isso é não entender e não compreender o que se passou. E a proposta dessa pequena discussão nossa hoje exatamente situa em compreender o que aconteceu, as origens da corrupção e os conflitos que a chamada corrupção mantém com os direitos humanos. Nós vamos dividir nossa palestra em 3 momentos distintos. Primeiro, vamos situar o que é corrupção, classificar o que é corrupção. Depois vamos falar sobre direitos humanos, e, posteriormente, estabelecer o conflito entre um instituto, o Instituto da Corrupção, com os direitos humanos. Vamos pegar um caso prático, não Petrolão, porque o Petrolão ainda não terminou, ainda tem muita coisa a se dizer, mas um aí que está passando desapercebido, que eu falei bastante, e vamos demonstrar como isso prejudica o país, prejudica as pessoas, prejudica vocês, prejudica a nós, a todo mundo. E, por fim, vamos à conclusão. Em primeiro lugar, a questão, vamos falar primeiro de corrupção. O que é corrupção? Corrupção é toda a forma de se obter uma vantagem ilícita no mundo dos negócios. Ela se divide em 2 esferas, né? Na esfera pública e na esfera privada. Na esfera pública, existe algum agente que quer obter alguma vantagem do poder público. Por exemplo, e ela se dá em todos os níveis. A corrupção pode ser considerada, por exemplo, aquela que você, ao ser parado na estrada, você está correndo aqui e você dá uma nota para o guarda de trânsito, ou a Polícia Rodoviária Federal que toma conta das estradas. Isso é uma forma de corromper. É uma pequena corrupção, são 10, 15, 20, 50 reais, seja lá quanto for, mas é uma corrupção. Eu me lembro uma vez viajando para a Bahia, eu fui com meus filhos, meus filhos estavam lá, eu os encontrei. E nós saímos de Salvador
até a praia do norte, litoral norte, né? E no meio da estrada eu fui parado, mas o carro de trás, mostrei os documentos, era um carro alugado, mostrei minha carteira de motorista, mas o carro de trás, a pessoa, por alguma razão, eu desconheço qual, acabou presenteando aquele policial com uma toalha. Eu falei, aí meus filhos perguntaram, aqui se rouba até com toalha? Eu falei, pois é, filha, veja bem onde nós estamos. E isso se dá em todas as esferas hoje. A corrupção, essa é uma corrupção de natureza privada, pública, aliás, desculpa. Na esfera privada, ou seja, nas empresas, também existe a corrupção. Você obtém um negócio, existe uma corrupção que você, por exemplo, aquele funcionário sai a serviço da empresa, vai almoçar, então toma um táxi, e aí aumenta o táxi da R$15, aumenta na nota R$20. Isso é uma forma de corrupção. Ou quer comprar, ou o Antônio Everton, que trabalha nessa área de supermercados, é advogado dessa área, conhece bem, uma empresa quer colocar um determinado produto no supermercado, numa agência, dá presente para o comprador. Isso é uma forma de corrupção. Então, a gente contra a corrupção não é um privilégio do Estado, é um privilégio dos entes públicos e privados, ao corruptor e ao corrompido. E como é que isso fica na história brasileira? Qual é o primeiro caso que nós poderíamos citar como um caso emblemático da corrupção no Brasil? Eu tomaria a liberdade de situar o primeiro caso de corrupção no Brasil na carta de Pedro Vaz de Caminha, desculpa, Pedro Vaz de Caminha, que ao mandar um relato da descoberta, entre aspas, que na verdade o Brasil, as terras situadas na América já eram de todo conhecidas, tanto da coroa portuguesa como da coroa espanhola, das coroas ibéricas, era conhecido. Então, já tinha sido visitado as costas brasileiras, já tinham sido visitadas 10 anos antes, 12 anos antes, somente criaram a teoria do acaso, do achamento do Brasil, do descobrimento do Brasil, para que, naquele momento, não se criasse uma ruptura. Já havia até o Tratado de Tordesilhas. Como é que você vai dividir ao mundo ao meio se não há nada para ser dividido? Essa é uma questão óbvia. Então, o achamento oficial do Brasil se deu através de Pedro Álvares Cabral e Pedro Vaz de Caminha, numa carta ao rei de Portugal, conta como as coisas são por aqui, faz um relato. Em determinado momento, ele pede ao rei de Portugal um emprego para um primo seu. Então, a primeira sinecura que nós temos na história do Brasil é no próprio descobrimento, no documento oficial do descobrimento do Brasil, por assim dizer, se pede. E a história do Brasil é toda pontuada de questões ligadas à corrupção. Lembrando que a grande diferença, e as pessoas gostam de fazer esse paralelo, entre a colonização dos Estados Unidos e a colonização do Brasil, por que teria dado certo, entre aspas, os Estados Unidos da América, não teria dado certo o Brasil, entre aspas? Que isso é uma questão de valoração. Porque simplesmente as pessoas, com todos os problemas que houveram em todas as colonizações, as pessoas que saíram da Inglaterra para irem para os Estados Unidos foram famílias que se transportaram a paisagem europeia para lá, e lá se instalaram, querendo progredir na vida. Aqui, ao contrário, era um entreposto comercial militar, onde as pessoas vinham, não traziam suas famílias e constituíam seu comércio. E um comércio de pau-brasil, comércio de escravo, de cana-de-açúcar. Então, há uma diferença substancial. Quem quiser entender um pouco mais sobre essa questão da formação econômica do Brasil, hoje eu estou meio gago, patrimonialismo, leia Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Raimundo Faoro, ele escreve uma obra monumental que fala sobre a formação, e ele fala exatamente isso. A transposição, Portugal transpôs toda a sua imagem para o Brasil e todos os seus defeitos, a máquina burocrática. Aí nasceu o patrimonialismo aqui no Brasil, a facilitação, os cartórios, os favores. E isso vem na cultura brasileira, isso foi sendo arraigado. A ponto, por exemplo, e vocês devem ter escutado já muito isso é uma coisa que todo mundo escuta todo dia, basta abrir a internet, vejam só. Houve um governador de São Paulo, esse governador de São Paulo chamava Adhemar de Barros.
Eu era nascido, ele era governador. Eu nasci, eu me lembro, tinha um carroceiro, uma pessoa que bebia um pouco mais, e toda vez que essa pessoa que bebia um pouco mais, ele ia para a rua, para a esquina lá de casa, e começava, Adhemar de Barros é ladrão. Então eu me lembro de pequenininho, ouvi isso, que Adhemar de Barros é ladrão. Isso foi lá em 59, 60 que eu vi isso. E o Adhemar de Barros, ele tinha uma amante que toda vez que ligava para ele, interrompia uma reunião, que falava, é o doutor Rui. Na verdade, o nome dela era Capriglione, e essa Capriglione mantinha na casa dela, lá na Laranjeiras, no Rio de Janeiro, um cofre com dinheiro do Adhemar. Esse cofre, esse famoso cofre do Adhemar, foi assaltado por uma organização chamada VPR, e quem esteve intelectualmente envolvido, ou envolvida, foi a presidente da República, por isso que ela foi processada. Quando fala, a Dilma era terrorista, roubada, não, ela pertencia a uma organização que se opôs militarmente com armas na mão ao governador, à ditadura militar. Aí um sobrinho da Capriglione falou, olha, na casa da minha tia, em tal lugar, tem um cofre, lá tem milhões de dólares. Foram lá e roubaram o cofre lá, e realmente tinha milhões de dólares. Isso foi nos anos 50. Nos anos 60, 70, 80, na ditadura, se roubou e muito nesse país. Se roubou e muito. Um fato que é pouco conhecido ou pouco lembrado é quem foi o último preso político do Brasil. O último preso político do Brasil foi um jornalista, editor do jornal Hora do Povo, Cláudio Campos. O crime que ele cometeu contra a segurança nacional, ele divulgou em 1981, final de 1981, uma lista com todos os políticos brasileiros, ou com parcela deles, que tinham contas secretas numeradas na Suíça. Foi dada uma ordem de prisão, ele foi preso em 1982. Ele era candidato ao então PMDB, a deputado federal. Foi o último que foi preso por motivos políticos, por motivação política durante a ditadura aqui no Brasil. Então a corrupção do Brasil sempre existiu. Ela vem caminhando. Quando vem a democracia, o Estado brasileiro, infelizmente, todos nós, os democratas, pessoas que acreditavam na redemocratização, acreditávamos que com a democracia, por exemplo, a corrupção pela transparência, pela boa vontade das pessoas em construir um país novo, investir, ela deixaria de existir ou ela se diminuiria. Foi ler do engano, foi um equívoco muito grande. Porque um ex-governador do estado de São Paulo, isso quando eu não sei, conta-se, né? Que um ex-governador do estado de São Paulo, ao oferecerem a ele 10% de uma corrupção, falou 10% é para garçom. Então a corrupção começou subindo. Aí nós temos o governo Collor, que foi o primeiro presidente eleito. Esse primeiro presidente eleito, ele é empichado, ou seja, sofre um processo de impeachment. E esse processo de impeachment, por quê? Porque ele usou e abusou do roubo. Com a posse de Itamar Franco, Fernando Henrique, e principalmente do governo Lula, acreditou-se que esse problema da corrupção teria acabado no país ou teria sido minimizado. Mesmo porque, aí eu vou fazer uma referência, depois a gente entra um pouco mais nisso, o Partido dos Trabalhadores, ele elege o presidente Lula à presidência da República porque foi aquele partido que reuniu ao seu entorno as melhores bandeiras e as melhores pessoas que combateram a ditadura. Reuniu a ética, reuniu a distribuição de renda, e uma série de bandeiras que falavam fundo à população. O que aconteceu, um outro problema, depois. Mas foi isso. Então, a corrupção, a gente já situou, ela se dá no campo privado e também no campo público. E o que é? Agora vamos passar para o segundo ponto da nossa palestra aqui, e vamos entender o que são, ou o que é direitos humanos, né? Existem diversas e inúmeras definições do que é direitos humanos, o que são os direitos humanos. Eu acho a melhor definição, na minha opinião, do que o que são os direitos humanos, aquela dada pela filósofa judia Hannah Arendt. Hannah Arendt diz, direitos humanos é saber que se tem direitos. É o direito a saber se que tem direitos. Então, todos nós sabemos que nós temos direitos. E hoje há uma reclamação muito grande no país, também se a gente abrir as folhas do Conjur, os próprios jornais, porque tem tanta, todo mundo vai falar da morosidade do Poder Judiciário. Mas por que seria o Poder Judiciário seria tão moroso? Porque a Constituição de 88 introduziu 57 novos direitos e 18 novas obrigações para o Estado. Ou seja, dentro desses direitos, o direito à igualdade, o direito ao dano moral, à indenização, tornou constitucional os direitos trabalhistas. Isso tem uma demanda reprimida, que faz com que o Brasil, a questão dos direitos, sejam muito avaliados. E esses são os direitos.
Então, definido que nós temos uma categoria imensa de direitos, é o direito a se ter direito, pode se perguntar quando os direitos humanos serão respeitados, quando os direitos humanos serão em sua totalidade respeitados. Enquanto houver o último ser humano, o penúltimo terá seu direito humano violado. Porque as violações de direitos humanos elas ocorrem todos os dias, em todos os lugares. Esquematicamente falando, você tem direitos humanos a violação de direitos humanos em sentido vertical. Em sentido vertical, o que seria esse sentido vertical? De cima para baixo. É o Estado violando o direito do cidadão. Esse é o que acontece todos os dias. O Estado é o policial que abusa da sua posição de autoridade, que bate naquele preso, que bate naquela pessoa, que humilha aquela pessoa que é suspeita de algo, que aborda, que mata, enfim, o policial. É aquela pessoa que você vai na repartição pública, sonega uma informação, falta com respeito, é o delegado, enfim, é qualquer cidadão, qualquer agente público que, de uma forma ou de outra, desrespeita o cidadão, que sonega uma informação, que afasta ele, ou mesmo faz uma agressão. A polícia de São Paulo é a polícia que mais mata no mundo, e isso em termos absolutos. Então, essa é uma violação concreta em sentido vertical. Mas nós temos outra violação em sentido horizontal. Eu estou falando tudo isso esquematicamente. Em sentido horizontal, o que seria? Seriam os grupos econômicos. Os grupos econômicos que violam os direitos dos indivíduos. São os interesses difusos e coletivos do meio ambiente. Por exemplo, uma empresa que polui o meio ambiente, ela está violando o direito de uma comunidade. Uma empresa, você que vai trabalhar numa empresa, e essa empresa tem por política fazer o dano moral. Aquele negócio que vocês devem ter visto. Esse mês essa empresa vai dar o prêmio Tartaruga para o pior vendedor. Então dá o prêmio Tartaruga, humilha a pessoa. Quantas e quantas vezes a gente abre o jornal, a gente não vê a notícia de uma pessoa que entrou, ganhou um processo porque ela foi ridicularizada. Toda hora. Você vai num banco, o banco te expõe uma humilhação. Então, isso é em sentido horizontal. Mas existe agora, os estudiosos estão considerando uma nova violação de direitos humanos, a forma de transversalidade. E que seria essa transversalidade? Seriam as máfias, os grupos marginais que tomam conta de determinadas regiões e impõem ali sua lei. Por exemplo, na periferia, existem o quê? As milícias. Existe o crime organizado. A polícia lá não entra. Eu vou contar uma passagem, o pessoal aqui sabe que estiveram comigo nisso. Houve uma denúncia aqui, me chegou uma denúncia. A denúncia era a seguinte: crianças de 12 anos de idade, meninas de 10, 12 anos de idade, estavam sendo prostituídas. Eu pensei quando chegou isso, eu falei, isso aqui eu vou ter que, quando chegou para mim a denúncia, eu falei, isso deve estar ocorrendo, supus eu, no interior do Amazonas, onde tem garimpo, que é comum acontecer, em regiões remotas do país. Eu vou denunciar ao Conselho Federal, vou ver o que é exatamente, e eu recebi era um grupo de mães e freiras que vieram me procurar. E relatavam um caso que, aonde, não sei se vocês conhecem essa região, mas talvez conheçam, sabe onde fica a água espraiada? Ali tinha uma favela, tinha a favela do Vietnã, Buraco Quente, tinha uma série de favelas ali, e hoje está passando um aerotrilho. Mas ali, antes disso, um pouco disso, existia uma grande favela ali. E em determinados locais daquela favela, aquela região, aquela situação de conflito, a polícia entrava até 4 horas da tarde. Depois de 4 horas da tarde não entrava, tomava chumbo mesmo. E lá os traficantes pegavam crianças de 10 anos de idade e prostituíam essa criança. Davam R$5 a troca de sexo com essa criança, ou essas crianças. E o que acontecia é que as mães as outras crianças que não tinham dinheiro nenhum, ao ver aquelas outras recebendo 5, 10 reais, ficavam querendo também ganhar. É natural, é compreensível. E as mães estavam apavoradas, porque as mães todas trabalhadoras, trancavam as crianças em casa. E a mãe desta criança que achava que estava certo, ela tinha 7, 8 filhos, estava grávida do 9º filho, sei lá quanto, e achava certo porque elas estavam ganhando seu próprio dinheirinho, assim que ela enxergava o problema. Eu fui conversar com o juiz de Santo Amaro, fomos conversar, fizemos uma comissão, fomos conversar, e o juiz de Santo Amaro falou, olha,
aqui em Santo Amaro tem 5.000 denúncias disso aqui. Eu vou pegar essas 2 crianças, eu vou encaminhar para uma instituição, tudo mais, mas são 2 crianças. Falei, por favor, faça isso. A gente, pelo menos 2 crianças, a gente tentou salvar. Não podemos fechar os olhos, ser omisso a isso. E eu pensava que se estava no interior do Maranhão, do Amazonas, do Amapá, sei lá onde, estava a menos de 1 quilômetro da minha casa, que eu moro em Moema, 1,5 quilômetros, talvez, da minha casa. Isso acontecendo nos nossos olhos aqui nessa cidade. Isso em Santo Amaro. Não estou falando bairro de Santo Amaro, é antes do bairro de Santo Amaro, ali do lado do aeroporto de Congonhas, para horror de todos nós. Então, nessas regiões, quem manda é o crime organizado. Quem diz o que tem que ser feito é o crime organizado. Então, paga pedágio. Eu ajudei, por exemplo, a gente teve uma interferência, depois da construção disso, teve uma outra interferência da comissão, que tinha um trabalho de uma igreja de voluntários lá, que eram filhos, que educavam os filhos desses traficantes, tentavam dar uma educação, tentavam fazer alguma coisa para essas crianças, dar um futuro melhor para essas crianças. E a gente foi conversar, falou a primeira coisa, daí eu fiquei sabendo a história toda de lá, tomei conhecimento, e a primeira coisa que as milícias, os traficantes fizeram, eles tinham organizado todo o bairro, assim, em ruas e tudo mais, foi desorganizar, para quê? Para estabelecer o domínio militar político. Enfim, essa transversalidade acontece as novas modalidades de crime estão espalhadas por aí. Bom, se a gente estabeleceu que direitos humanos é o direito a se ter direitos, existe uma definição para aqueles que estudam a matéria, que direitos humanos, eles são constituídos em direitos humanos de 3 gerações distintas. Quem inventou esse termo geração foi um tcheco, Karel Vazák, o nome dele. E perguntaram uma vez, perguntaram ao doutor Karel Vazák, por que ele tinha dado o nome de geração. Falou, olha, eu estava indo para uma palestra em Paris, eu não sabia muito bem o que falar, e eu queria ter um título, e inventei esse negócio de gerações. Então, o termo gerações foi um termo inventado por Karel Vazák, que doutrinariamente é um pouco repelido, porque parece que um direito, geração dá a ideia de sucessão, uma coisa sucede a outra, e não é bem assim, porque nós temos a Convenção de Viena de 1992, que diz que os direitos humanos são interdependentes, interrelacionados e universais. Então, nós não podemos falar em gerações. Então, tecnicamente, para se situar, isso é meramente didático, a preferência se dá em falar direito por dimensões. Direito, então, se estabeleceu inicialmente 3 dimensões de direitos. O direito de liberdades civis e políticas, que são aqueles direitos consagrados na Carta de 47 da ONU, a Carta de São Francisco. Os direitos de segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e culturais, que vocês podem achar no Pacto de Lisboa. E o terceiro direito, o direito de fraternidade, que é o direito, por exemplo, direito ao meio ambiente. Esse seria um direito de fraternidade, direito ao meio ambiente sadio, que é uma coisa que mais situada para os anos 70. Modernamente, se fala em outra categoria de direitos, de outras dimensões. A 4ª dimensão, e quem fala isso é Paulo Bonavides, o jurista Paulo Bonavides. E quem sou eu para discordar de Paulo Bonavides? Então ele diz que existem mais 2 dimensões de direitos nesta segunda modernidade. A 4ª dimensão são as novas formas advindas da tecnologia. Por exemplo, hoje não raro nós vemos crianças nascendo de proveta, implantes de embriões, nanotecnologia. Todos nós, ou a maioria de nós aqui nessa sala deve ter uma coisa como essa, que é um celular, que é um computador que você carrega no bolso. Imagine eu, aquele menino pequeno, imaginar que um dia eu ia ter um computador e ia carregar para cima e para baixo com uma máquina fotográfica. No meu tempo, máquina fotográfica, por exemplo, a gente mandava revelar, tirava foto e mandava revelar. Era caro, então a gente não tirava tanta foto. Hoje todo mundo fica o tempo inteiro se fotografando. Aí. É uma mania, está aqui, é de graça, você não paga nada. Então, isso tudo é produto da tecnologia. Não precisa mais revelar. Você chegou a revelar? Você? Alguém aqui revelou o filme? Aí, ó. Aí. E revela até hoje. Tem gente que revela? Revela até hoje. Aquela câmera é digital, não é? Digital, mas já revelou o filme também. Está vendo? Não estou tão longe assim. Então, essa tecnologia que muda nosso dia a dia, influencia nosso dia a dia, que aparece na TV, todos nós hoje, todos nós, vocês, eu, quem quiser aqui, consegue ter um programa na internet, no YouTube. Basta você ter conteúdo ou não.
Você quer, todo mundo faz um fio, pega isso aqui, você filma, bota, você sobe e fala, vou fazer o programa do Martins Sampaio. Eu me filmo 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho um programa. Se eu vou ter, se as pessoas vão me assistir ou não, isso é um outro problema. Isso é outra coisa. Se eu vou ter ou não conteúdo, é um problema completamente diferente. E tem mais. A TV está mudando e está acabando. Nós somos a última geração, já que usamos o termo geração, que vamos assistir a TV. Porque o resto tudo vai vir por internet. Daqui 5 anos vai vir por internet. Pode ver quem tem filho pequeno, irmão pequeno, criança pequena em casa, já sabe mexer em celular, fica lá mexendo, sabe mexer em tablet. Imagina, eu não consigo isso, com a minha idade eu não consigo, imagina os moleques ficam mexendo. Já sabe mexer nisso. E a gente não consegue. Tudo isso você vai ter, tudo vai convergir para um instrumento chamado internet. A rádio vai ser rádio web, a TV vai ser web. E isso está dando um reflexo concreto. A Rede Globo, que dava recorde, batia Selva de Pedra, aquela novela Selva de Pedra, essa novela antiga, ela deu 100% de audiência quando no seu término. 100%. Jornal Nacional, quando dava ruim, dava 90%. Mandava embora o editor, falava, tá uma droga. Hoje não dá 20% de Ibope. 20%. Por quê? Porque vocês o dia inteiro estão assistindo notícias, estão selecionando notícias. Tem aquele site que você gosta menos, aquele que você gosta mais. Você entra no Facebook, as pessoas vão postando notícias, você vai selecionando o que você quer ver. Isso é o tempo todo. Isso vai convergir. E hoje as pessoas não têm mais paciência. Aquela novela Babilônia parece que está batendo recorde negativo de... Teve um beijo meio estranho lá que deram. Eu não tenho nada a ver com o beijo, mas eu li que estão responsabilizando o tal do beijo. Para mim, tanto faz. Mas o fato é que está batendo recorde negativo. Novela antigamente batia recorde positivo, vocês não imaginam que era novela. O Everton, que é um noveleiro, assistiu todas, desde o Irmão Coragem. Puta, eu era um dos irmãos, eu era o Sem Coragem. Bom, se a gente está falando que a tecnologia está influenciando, há uma quinta dimensão, apontada também pelo mestre Paulo Bonavides, que é uma coisa essencial, que se discute o tempo todo, que é o direito à paz, a democracia. São valores que estão se tornando universal. Isso com o fim do mundo bipolar, ou seja, com o fim da União Soviética, com o fim do socialismo real, a queda do Muro de Berlim em novembro de 1989, acabou o mundo bipolar e o mundo se tornou multipolar. Então as pessoas cada vez mais falam em democracia e a tecnologia acessa. Por exemplo, essas manifestações que ocorreram, foi dia 15 de março, foi isso? 13 e 18, não, agora, 15 de março. Foi 15 de março, não foi que o povo foi à rua aí? Essas foram basicamente convocadas através de instrumentos de internet. Internet, WhatsApp, enfim, Twitter. Aquela revolução da Tunísia foi convocada também com base a isso. Eu tive, coincidentemente, por atividade profissional, eu tive 3 meses antes da queda do Gaddafi, eu já tinha estado lá várias vezes. 3 meses antes eu estive na Líbia. E o Gaddafi caiu, você não poderia dizer que o Gaddafi caiu. E as pessoas lá se comunicaram com o celular, e o celular, essa formação de rede é que acabou ajudando e mobilizando as pessoas. Então, a tecnologia traz a democracia. Tanto que os países autoritários proíbem e limitam o acesso à internet. Cuba você não tem acesso, o estrangeiro tem acesso dentro dos hotéis. A população não tem acesso à internet, ou tem acesso limitado aos seus trabalhos, não os dirigentes. Coreia do Norte nem pensar. China também tem acesso limitado, Arábia Saudita e esses países todos. Então, esses são os direitos humanos. Então, por essa altura, nós já falamos o que é corrupção, nós falamos o que é direitos humanos e como se divide. Agora, nós vamos estabelecer a relação de conflitos entre corrupção e direitos humanos, já que é isso. E eu trouxe aqui, para a gente falar sobre um caso prático de corrupção e direitos humanos, que eu acho que explica a minha ideia, o central da minha ideia, que é a questão da Copa do Mundo. O famoso 7-1. Depois do 7-1, eu fui passear, eu fui viajar, fui para um lugar, foi eu e meu filho, no final do ano. Nós fomos para a Ilha da Páscoa. Vamos lá ver os Moais, que é considerado o umbigo do mundo. Eu entrei, um cara perguntou no barco, entrei num barquinho lá, para ir de um lugar a outro, ele perguntou, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele falou, 7-1 no. Então, isso ficou famoso, isso é uma tragédia nacional, isso vai ficar na memória do país, pior que eu acho que o Maracanazo. Eu tenho certeza
que o Maracanazo, que foi aquela derrota humilhante que a gente sofreu para o Uruguai de 2-1 na final no Maracanã, isso ficou mais feio o 7-1, a derrota para a Alemanha, que o Maracanazo. Mas o 7-1 foi acompanhado de uma intensa e grande campanha dos meios de comunicação e do governo que estabeleceram que o Brasil seria a Copa das Copas. Eu me opus, ou a Comissão de Direitos Humanos se opôs, desde o princípio, sob o ponto de vista jurídico, aos termos em que a Copa do Mundo estava se desenvolvendo. Havia duas modelagens de Copa do Mundo, para ser resumido e retomar o ponto para a gente chegar onde eu quero chegar. Havia a modelagem, que era a modelagem que houve na Alemanha, ou seja, todos os custos da Copa do Mundo foram bancados por entes privados. FIFA bancou e os patrocinadores bancaram. E não custou um centavo para o contribuinte ou cidadão alemão. Houve um modelo sul-africano, que foi onde o Estado entrava, o Estado bancava tudo e a FIFA entrava com nomes, patrocínios e tudo mais. Qual foi o modelo que o Brasil adotou? Adotou o modelo sul-africano. E o modelo sul-africano provocou um reverso tão forte na economia, que a economia retrocedeu 0,9% do PIB. E a justificativa para a manutenção da Copa na África do Sul, que a África do Sul tinha passado por todos aqueles problemas do apartheid, e o governo sul-africano conseguiu unificar a sua base social e dizer o seguinte, olha, quem é patriota não pode se opor, porque a Copa do Mundo não pode fazer mobilização, já que na África do Sul existe uma grande mobilização social, força dos anos de apartheid, da luta do Congresso Nacional Africano, não pode fazer isso e tem que apoiar. E isso conseguiram apoiar, mas houve uma retração do PIB de 0,9%. Porque o modelo, o Estado tudo bancava e concedia um conjunto de isenções para a Copa do Mundo. Aí, aqui no Brasil, começou-se o debate. Eu entrei no debate dizendo que o modelo, entre outras observações, esse era um modelo ruim para nós, aqui no Brasil, esse modelo não nos servia, e me chamaram, inclusive, para escrever um texto na revista dos advogados, aqui da Ordem, da Casa, você é a favor ou contra a Copa do Mundo? Eu falei, contra. E um deputado do Partido dos Trabalhadores, um deputado federal, ele dizia que sim. Eu apontava essa e outras razões, e o deputado me taxou de que eu era antipatriota, que o meu texto é um texto antipatriótico. Eu, sinceramente, eu considerei isso uma honra, ser chamado dessa forma. Porque isso, para mim, esse negócio de patriotismo, eu me lembro, essa era a conversa da ditadura militar. A ditadura militar também falava ame ou deixe. Existia um lema na ditadura militar, logo após logo após a Copa de 70, que o Brasil venceu no México, Brasil, que era uma campanha nacionalista, ufanística, que fala Brasil, ame ou deixe. Não sei se vocês se lembram aqui. Ame ou deixe. E quem era contra a ditadura não era patriota. Então eu senti mais ou menos o seguinte, esse lema é um lema da ditadura, isso não vai me acuar, e se é para ser antipatriota porque não apoiar essa roubalheira que está aí, então eu não sou ladrão, não vou ser depois de velho, que eu vou ser ladrão, e ponto final, eu sou contra isso. Bom, veio a Copa do Mundo. Qual era o lema da Copa do Mundo? O que a gente vai lembrar da Copa do Mundo em primeiro lugar? Nós vamos lembrar primeiro da vaia monumental que a presidente sofreu no Maracanã. Não foi muito elegante, era uma senhora, mas falaram algumas palavras um pouco rudes, que pediram para traduzir. O pessoal que estava sentado lá e ficou todo meio espantado a presidente ser brindada com aquelas palavras que eu não posso repetir aqui. Outra coisa que se lembrou que o Brasil seria a Copa das Copas e finalmente o 7-1, que fechou a Copa das Copas. Bom, eu vou mostrar uma coisa para o senhor. Qual foi o resultado da Copa das Copas? Bom, a matriz oficial de gasto no Brasil ainda não... deixei, mas não faz mal. Eu esqueci o jornal, tinha trazido o jornal. A matriz de gasto da Copa ainda não foi fechada, mas nós temos alguns números. O número que nós temos é o seguinte, que para o Brasil, os estádios, eu não estou falando aeroportos, não estou falando infraestrutura viária, estou falando só os 12 estádios custaram 8,1 bilhões de reais. Repito, 8,1 bilhões de reais. E para a FIFA, qual foi o resultado para a FIFA? O resultado para a FIFA foi de 8,3 bilhões de reais positivo, lucro líquido. Ou seja, qual o esquema de montagem? O Brasil montou toda a infraestrutura econômica, sem controle nenhum do CGU, foi-se uma roubalheira também tremenda,
na construção dos estádios. Nós temos estádio, quem conhece o Nordeste sabe, nós temos estádio em Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Nós temos na Arena Pantanal, Amazonas, tudo jogado às traças. Não tem futebol no Mato Grosso do Sul, não tem. Arena Manaus quis fazer presídio lá, falou, agora que está com crise de criminalidade, vamos fazer presídio. Os outros estádios lá nem sabem o que faz. O ex-ministro da Educação, o Cid Gomes, ele fez show lá com Pavarotti, com não sei quem, gastou um dinheiro lá porque não serve para nada aquilo ali. Para a FIFA, que não entrou com nada e teve isenção total, olha, veja bem, só com direito de arena. O que é direito de arena? Aquelas placas que vocês veem, direito de arena, computado, transmissão e venda de ingressos, faturou 8,3 bilhões, o que prova que, se tivesse construído menos estádios e a FIFA tivesse construído, ou a iniciativa privada tivesse construído, porque aí não está computada a cerveja que foi vendida, as camisetas oficiais, não está computado esse ganho marginal aí, que a gente nem sabe de quanto, isso não está computado, nós vamos ter um ganho muito maior, ou seja, a Copa do Mundo foi um grande negócio para quem? Para a FIFA. Ainda a indagar da FIFA, perguntaram o que o Brasil vai fazer com a arena. Sabe o que o Blatter falou? O Brasil que se vire com as arenas. Foi essa a resposta 2 semanas atrás. Eles estavam comemorando, ou seja, a Copa das Copas serviu para empreiteiro ganhar dinheiro, serviu para a FIFA ganhar dinheiro e os amigos da FIFA. E para o Brasil que se vire. É isso. E para nós, vamos pensar o seguinte, vamos esquecer, o que se pode fazer com 8, bilhões de reais? Eu acho que, por exemplo, se eu fosse presidente, ou se eu tivesse algum mínimo poder, 2 maneiras de você fazer o país avançar é você mexer na renda do brasileiro, e outra é na educação. Ou você pegar parte do dinheiro destinado à educação, não é educação de universidade, fala educação básica, fundamental, para ensinar a garotada a ler, a garotada a progredir na vida, a prosperar, porque você tendo um aluno bom, você prepara o aluno bem, ele vem e ele te exige que você seja um bom professor. Aquele aluno, eu dei aula há muitos anos, já não dou mais aula, mas aquele aluno que te pergunta, fica te questionando, aquele aluno que é bom. Ah, mas ele é chato? Ele não é chato, ele te obriga a estudar para você não passar vexame, porque o aluno te derruba, se você não estuda, ele te derruba em sala de aula. Esse é o bom aluno, é aquele que fica perguntando, e é isso, professor, e aquilo. Isso obriga você a ler 1, 2, 3, então você tem que preparar essa molecada. Se você tivesse investido esse dinheiro de infraestrutura, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. O aeroporto de Guarulhos de São Paulo, inaugurado, ficou lindo. Eu estive lá ontem, fui buscar uma pessoa lá no aeroporto de Guarulhos, ficou linda a parte nova. Ficou lindo. Vamos dizer que ali ninguém roubou nada, ali é um bando de santo, vamos supor. Está ótimo. Mas aquela obra, você faz uma obra para desafogar as pistas, mas o cidadão sai, toma um táxi, toma um ônibus, toma um carro, ele fica preso naquelas 2 estradinhas, na pista de ida e volta. Ele fica preso na Dutra, se não ficar lá, vai ficar na Dutra ou vai ficar na Trabalhadora. E se não ficar lá, na Marginal, com certeza fica. Qualquer hora do dia. Então, se você investisse em infraestrutura, rodoanel, obras que possibilitassem circulação de economia gerando emprego, certamente esse 8, bilhões de reais teria um proveito em um longo prazo muito grande. Mas esse é o problema, alguém para falar isso e admitir isso tem que ser estadista. Você construir esse tipo de obra não dá voto. Você investir em educação não dá voto. Isso não traz voto para ninguém. Então a mentalidade... Presídio não dá voto. Presídio não dá voto. Aí todo mundo reclama aqui comigo, vem aqui e fala assim, Martim... Aqui, aí a comissão, alguns membros da comissão estão aqui, vêm reclamar conosco. Não, e a criminalidade? Pois é, o que se faz para combater a criminalidade? Não, a rota tem que estar na rua, tem que matar. Mata desde a década de 70, não melhorou nada. É verdade. Tá, velho. Mata desde os anos 70, melhorou alguma coisa? Cada vez mata mais. Daqui a pouco não sei quem, né? Daqui a pouco o cidadão nasce ali na periferia já mata. Mata o cara ali, é mais fácil. Mas a corrupção não se deu só na Copa do Mundo, ela está se dando em todos os lugares. Nós estamos vendo corrupção no escândalo do petróleo, da Petrobras. Nós estamos vendo corrupção na construção do BNDES. Nós estamos vendo corrupção para tudo quanto é lado, abre-se o jornal. E qual é o subproduto disso? Isso que me assusta mais. Nós estamos vendo a proliferação de grupos
na internet, de grupo de pessoas que estão contrários a isso. Até aí eu também estou contrário, mas só que estão se utilizando de bandeiras equivocadas. Por exemplo, pedindo intervenção à volta dos militares. Esses grupos se afirmando, é uma atrocidade isso. E o que é mais atroz é que são pessoas jovens e que não viveram aquele período e acham que a ditadura foi um passeio. Nos primeiros 6 meses de 1964, 50 mil pessoas nesse país foram presas e torturadas. Não todas, 50 mil. As pessoas falam, não, se matou pouco no Brasil. Como se matou pouco? Uma vida humana não tem valor? Foram 467 presos políticos. Presos políticos. Vocês têm ideia como é que foi construída a Transamazônica? Dizimando tribos indígenas. Jogando bomba e dizimando, de helicóptero, dizimando tribos indígenas. Morreram mais de 10, 15 mil indígenas. Aquelas pessoas que tiveram os seus nomes, cartazes, e são pranteadas até hoje como mortos desaparecidos pela ditadura, são pessoas que tinham família, mas muitos camponeses também desapareceram e não estão aí. Muitas pessoas pobres desapareceram e não tiveram quem reivindicasse o seu nome. Por exemplo, se vocês pegarem os jornais, forem aos jornais, vocês vão ver uma coisa que é estarrecedora. Busquem o tema das ossadas de Perus. Foi feito um cemitério em 1970 em Perus, um cemitério enorme. Anos depois se descobre ali tinha um local para ossadas. Abre-se aquelas ossadas e pega-se os protuários daquelas ossadas. Na frente de diversos nomes tem a letra T, de terrorista. Ou seja, presos políticos desaparecidos, ali jogava-se indigentes. Jogaram junto aos indigentes, jogaram-se presos políticos para assumir com o corpo. Essas ossadas foram abertas e hoje são estudadas. Existe um foro internacional que acompanha essas ossadas já faz muitos anos. Mas há uma particularidade nessas ossadas. Qual a particularidade? Há ossadas de crianças. Mas vocês vão perguntar, mas que crianças eram essas que foram jogadas na Vala de Perus? Eu explico. As crianças que foram jogadas nas valas de Perus são aquelas vítimas da doença meningite. Houve um grande surto na época, foi o maior surto do mundo de meningite. Crianças morriam em hospitais, morriam nas ruas, enfim. E para que a estatística não fosse alta, porque o governo, que era um governo ufanista, nacionalista, enfim, 1970, estou citando esse 70, jogaram lá, então vocês vão encontrar corpos de crianças, ossadas de crianças que desapareceram, não eram militantes políticos, não eram nada, mas esse é a ditadura militar. A ditadura militar construiu o Minhocão, por exemplo. A ditadura militar, que é a pior orba urbana, você não vai encontrar um crime que foi cometido numa cidade como esse, que foi. Deseducou as gerações, enfim. Todos os problemas que até hoje nós lutamos para vencer, nós temos a raiz dele nos tempos da ditadura. E agora vem movimentos que pessoas que sequer conhecem falam intervenção constitucional militar. Eu quero que alguém me explique aonde está na Constituição Federal que os militares podem fazer. Eu realmente não conheço. Talvez eu não tenha um conhecimento técnico suficiente, embora eu acho que eu estude. Isso é loucura. É loucura. Qualquer golpe de Estado, ele é nocivo. Qualquer ditadura é nociva. Aí começa um outro debate, a partir desse debate começa um outro debate de grupos de direita. Vocês podem ver na internet, já me enfiaram uns 30 grupos, eu descubro, eu saio, boto e saio. Em Direita Brasil, sei lá o que mais, essas coisas. Em primeiro lugar, é o seguinte, em termos absolutamente clássicos, esse esquema sadia de esquerda-direita já está superada essa discussão. Essa discussão está superada. E quem fala isso não sou eu, é Norberto Bobbio. Esquerda e direita, isso é uma discussão, se de um lado a gente... É uma discussão superada, porque a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, isso se tornou um fato que já está à margem da história. Existem as pessoas... Aí fala, não, aí a gente vai para outro, não, mas o PT é comunista. O PT nunca foi comunista. Nunca. Nunca se propôs a ser um partido comunista. Pelo contrário, nasceu o PT na crítica à esquerda ortodoxa comunista. Nunca foi. É um equívoco.
É um fato assim, é lamentável alguém chamar o Lula de comunista ou qualquer pessoa lá no PT. Pode ter até alguém que seja comunista dentro do PT, mas o PT, quanto partido, nunca se propôs ser um partido comunista. Não existe isso, isso é uma loucura. Isso é um desconhecimento histórico, para não chamar de ignorância, a gente vai dizer, é um desconhecimento histórico. Aí a gente vê o seguinte, pelo lado das pessoas que estão defendendo, não a corrupção, mas estão defendendo o governo, falam, não, esse pessoal da direita, esquerda, direita, fica essa discussão. Em primeiro lugar, essa concepção, eles e nós e eles, é uma concepção pré-moderna. O que é pré-moderna? O modernismo ele se instala, a modernidade se instala no século XIX, em meados, no começo do século XIX, onde havia a Revolução Industrial e há um avanço. Essa discussão nós e ele, essa divisão do mundo entre ele, nós e ele, é uma discussão pré-moderna e pré-marxista, que nem conteúdo científico tem. Falar classe média, elite que foi bater panela. Que elite? Que elite foi bater panela? Isso é você dividir o país em dois. É não saber situar que tipo de governo nós temos. Esse governo nunca foi e nem será, por proposta dele, um governo revolucionário. Não se propõe a isso. Eu não estou defendendo. Pelo contrário, estou até criticando. Pelo contrário, estou até criticando. Não se dispõe à tomada do poder pelo Estado, pelas massas. Não se dispõe, ao contrário. Ao contrário. Como é que um governo que se diz revolucionário pode dar tanto lucro e tanto poder para banqueiro? Desde quando banqueiro é revolucionário? Desde quando Cátia de Abreu, que é representante da Confederação Nacional da Indústria do Latifúndio, pode ser revolucionária? O Levi, que representa as finanças, pode ser um revolucionário? É desconhecer. Isso é desconhecer. Esse governo, se você tiver muito assim, ser muito generoso, muito, você vai dizer que é um governo peronista. Não chega a Getúlio Vargas, chega um peronismo, um sindicalismo. Ponto final. E vou dizer mais uma coisa. Aonde que a máfia, a Cosa Nostra nos Estados Unidos começa a ganhar dinheiro? Pesquisem a Cosa Nostra. Quando eles entram no sindicato. A máfia americana, repito, a máfia americana, ela começa a ganhar dinheiro quando ela descobre um negócio chamado sindicato e começa a controlar preço na cidade de Nova York. Aí foi para Chicago, foi para tudo isso. A FLCIO, tudo mais. Essa é a história do movimento sindical americano. Então, essa conversa de esquerda, direita, nós e ele, é pré-moderna, é pré-marxista, e ela foge das noções que se tem cientificamente. E nem de longe pode se classificar esse governo como um governo revolucionário. Você pode classificar esse governo com tendências autoritárias, você pode classificar de uma série de coisas, mas não dê um nome. Você pode até falar que a Dilma, quando era jovem, ela foi comunista, de fato ela foi. Pode até dizer que lá na cabeça dela, em algum lugar, no coração dela, sei lá, eu não conheço ela pessoalmente, conheço quem a conhece, mas não conheço, então é uma... Você pode dizer que ela tem uma simpatia por alguma coisa. Ah, mas ela é simpática a Cuba. Mas isso é outra coisa. Não é que ela é simpática a Cuba, ela é a articulação da política internacional. É por onde o Brasil hoje se articula. Ah, dos bolivarianos. Também é articulação política. Isso não significa, o fato de você apoiar um governo, vamos dizer, mais à esquerda ou menos à esquerda, não significa que seu governo... O Brasil, Jânio Quadros, que nunca foi acusado de ser comunista, só num delírio, condecorou Che Guevara aqui. E condecorou Mao Tse Tung, mandou uma medalha para Mao Tse Tung, que o João Goulart foi entregar na China. Ele era comunista? Não, mas ele se articulava com o terceiro mundo. Tinha uma visão terceiro-mundista. Isso é política internacional, outra coisa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa discussão que está saindo contra a corrupção é uma discussão muito saudável. Ela se torna enviesada quando você começa a dar categorias e nome às coisas erradas. As pessoas têm, eu acho que como brasileiro nós temos o direito de nos situar politicamente. Eu apoio as manifestações, eu acho que essas manifestações de rua faz parte do regime democrático, as pessoas devem ir às ruas, quando incomodadas, é uma manifestação nova, ela muda a estética, ou seja, ela não vai com aqueles balões que a gente via, não vai com palavra de ordem, não vai com partido político, cada um faz seu cartaz, eu sou contra isso, outro fala, eu sou contra aquilo, mulheres no poder, outro fala aquilo, outro. Enfim, é uma nova estética, é uma nova forma de se fazer política, e isso na agenda política muda o país. Mas não se equivoquem, e não que você combater a ditadura, você vai combater a ditadura, não, combater a corrupção, você vai instalar uma ditadura, e essa ditadura vai fazer algum benefício. Não há na história humana
qualquer ditadura que seja, que tenha trazido um benefício. Lembrando, por último, já caminhando para a conclusão desse bate-papo rápido nosso dessa noite, os bolcheviques, a Revolução Russa de 17, prestem bem atenção, devorou seus filhos. Em 17, o Partido Bolchevique da União Soviética faz uma revolução e toma o poder. Lenin morre em 1923. Em 1928 já havia pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo desaparecendo, em trabalhos forçados, sendo expulsas da União Soviética. Por quê? Porque se instalou lá uma burocracia, uma ditadura, e essa ditadura foi uma ditadura feroz. Nunca, em nenhum lugar do mundo, nenhuma ditadura foi uma ditadura honesta. Não existe. Quanto mais for o país fechado, quanto maior for a ditadura, mais corrupção haverá, porque mais dificuldade terá e mais facilidade alguém venderá. E mais, não pense quem vai tomar o poder de forma temporal. Ninguém toma o poder de forma temporal. Se o Fernando Henrique pudesse, ele estava aí até hoje. Se o Lula pudesse, ele estava aí até hoje. Se os militares pudessem, eles estariam até hoje. Então, nós temos uma Constituição, foi uma Constituição fruto da luta do povo brasileiro, uma Constituição democrática, que estabelece um conjunto de direitos e deveres políticos. Essa Constituição é o nosso norte. Se a presidente da República, eventualmente, for objeto de um processo de impeachment, ela tem que ser processada na forma da lei. Eu não sei se vai ser. Eu entendo, aliás, que o impeachment é um processo eminentemente político. As pessoas são eleitas pelo povo na rua. Então você vê aquelas carreatas, você vê na televisão, os candidatos saem cumprimentando as pessoas. É um processo eminentemente político e popular que se dá na ágora pública, se dá na rua. Tirar um presidente é a mesma coisa. Se esse for o caminho, se descobrir algo que leve a esta conclusão, então que se dê o processo dentro das normas democráticas. Se não se descobrir algo, mas ainda persistir a questão da corrupção, que se continue protestando. Por último, eu vou fazer uma observação em relação à Operação Lava Jato muito rápida. Eu não sei se todos têm acompanhado, mas eu tenho visto que estão sendo produzidos aquela delação premiada. A gente tem que ter muito cuidado ao aplaudir, nós como advogados, ao aplaudir as delações premiadas, por algumas coisas. Principalmente pelo fato que na delação premiada, você abre mão do direito, aquela pessoa que faz a delação premiada, abre mão do direito do habeas corpus. O habeas corpus, somente nas ditaduras, se abre mão do habeas corpus. Você não pode, em nome de um bem que você quer proteger, um bem maior, você suprir um direito à liberdade. Todo indivíduo. E o habeas corpus, se ele, por exemplo, abrir mão do direito do habeas corpus, eu entro em nome dele um habeas corpus. Eu entro. O habeas corpus eu posso entrar em nome de quem quiser, inclusive desses presos aí. Isso é uma garantia democrática. Não se pode tolerar isso. Por último, eu acho que eu convoco todo mundo, assim, e eu estou fazendo isso, a construir uma reflexão, como conclusão. Qual reflexão? O direito, como vocês sabem, o direito que a gente conhece, o direito codificado, ele se dá a partir de 1806, através do Código de Napoleão, Código Napoleônico, que sistematizou e codificou as leis. E aí se fez um fetiche à lei escrita e as pessoas passaram a construir um conjunto de doutrina para interpretar o direito. Hoje nós temos uma crise na teoria do direito, o pessoal fala assim, nós vivemos na época, alguns doutrinadores falam, nós vivemos na época do suicídio do direito, porque são tantas interpretações, são tantas confusões, que a gente já não consegue chegar a conclusão nenhuma. Antes do Código Napoleônico, a interpretação jurídica era um pouco mais fácil, porém um pouco, diria, melhor. Era um tripé. O primeiro tripé era a lei. Lei não no sentido estrito como a gente conhece, mas lei como eram as ordenações filipinas, manuelinas, enfim. A lei, em primeiro lugar. O juiz julgava com a lei, ele julgava com o... Hã? Não. Peraí. O alegado e provado, ou seja, os fatos, você alegava os fatos e provava os fatos, a lei, o alegado e provado, e por último a consciência. E há uma passagem muito curiosa, num dos julgamentos que se levantou, que
a mulher presta queixa contra o marido e alega que o marido espancava muito ela. O marido, chamado a contestar os autos, diz o seguinte: ela não tem legitimidade para postular essa ação, porque eu sou o chefe de família e o chefe de família, e ela está sobre minhas ordens. E o chefe de família, na educação da sua família, pode espancar sua mulher. Era lei. O homem podia bater na mulher. Para alguns a ideia não é tão ruim assim, para outros a ideia é um pouco incômoda. Aí o juiz, esse juiz das cortes lusitanas, apreciou e falou assim: eu não posso dizer que ela não tem interesse de agir, que ela é parte legítima, porque eu não conheço o alegado e provado. Então eu tenho que conhecer o alegado e provado. Então ele conheceu a ação, afastou a ilegitimidade de parte. Ao conhecer a ação, ele falou o seguinte: ele julgou com a consciência dele, falou: você não pode bater na sua mulher desse jeito, porque você não está batendo, você está quase matando ela. Você está abusando do direito que você tem. E aí condenou o marido, que ele não poder, separou o casal e condenou o marido a não poder mais bater na sua mulher e condenou uma indenização. Se isso se desse nos dias presentes, ou seja, se ainda vigiasse esse código, naturalmente um juiz pegaria isso e falaria assim: não, a lei permite, como chefe de família, abater. Então, o que nós temos que fazer é fugir um pouco desse positivismo exacerbado, esse fetiche da lei, e ver as franquias democráticas. Não estou defendendo nenhum daqueles corruptos, longe disso, mas nenhum daquelas pessoas que estão presas podem continuar presos até o limite de suas forças físicas. Eles têm direito a habeas corpus, têm direito a advogado, e nenhum deles, honestamente, é um criminoso perigoso. Nenhum fugiu, nenhum colocou resistência. Em nome de uma coisa justa, ou seja, o combate à corrupção, nós não podemos cometer umas injustiças. Aí nós temos que nos afigurar no que foi no chamado imperativo categórico kantiniano, ou seja, tem que ser justo para todos, e não está sendo justo. Então a gente está tendo um conjunto de violações ao Estado Democrático de Direito. Essas eram as pequenas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês à noite, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado a todos. Obrigado.